É isso aí, 18 horas, 31 minutos na capital acreana, 107.9 FM, Rádio Boas Novas, programa Ameacre em Ação. Eu quero que você preste atenção agora na palavra que vai ser ministrada para a tua vida. Deixa eu ler um texto com você que está no livro de Zacarias, Zacarias capítulo 9, versículo 11 e 12. Olha só o que diz a palavra de Deus. Zacarias 9, versículo 11 e 12. E eu quero antes disso te ensinar uma fórmula infalível de você encontrar os textos bem rápido na Bíblia. Você quer aprender? Olha só, você nunca mais vai ter dificuldade de encontrar os textos na Bíblia, porque às vezes você fica procurando 2, 3 minutos, 5 minutos para achar um texto. Quer aprender a fórmula de encontrar os textos bem rápido na Bíblia? É, meu filho, essa é a cara do diabo. A palavra de Deus é viva, poderosa, penetrante e eficaz. Vamos lá, Zacarias 9, versículo 11 e 12 diz assim: ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos da cova em que não havia água. E no versículo 12 está escrito: voltai à fortaleza. Ó presos, hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Olha só o versículo 12 de Zacarias 9. Voltai, ó fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Já tem algumas pessoas participando aqui também no Facebook, ao vivo. Jacira Gomes, paz, que Deus te abençoe. Presta atenção nessa palavra aí. Deus vai falar muito com você. Queridos, a palavra do Senhor diz que tudo vai passar. Tudo passa, menos a sua palavra. Os céus, a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora, no meio da palavra que não vai passar, que é eterna, infalível, inconfundível, imensurável e insubstituível, ainda tem 3 coisas que vão prevalecer sobre todas as coisas. A Bíblia diz que vão permanecer a fé, a esperança e o amor. Presta atenção, fé, esperança e amor. Essa palavra eu tenho ministrado ela durante muitos anos. Deus tem me incomodado a falar desse texto, porque muita gente vive numa coisa chamada prisão da esperança. Semana passada nós ministramos aqui, né, está gravado aí no Facebook, você pode ter acesso. Eu falei sobre o tempo de Deus, porque muita gente confunde o seu tempo com o tempo de Deus, querem esperar o tempo de Deus enquanto deveria ser o seu tempo de preparação, e aí não conseguem avançar em nada. O tempo de Deus é hoje. O tempo de Deus é o presente, é agora. Mesmo tendo 3 coisas que vão prevalecer, e essas 3 coisas precisam existir, a Bíblia diz a fé, a esperança e o amor. Esperança sem fé e amor não funciona. Amor sem esperança, sem fé não funciona. Fé sem esperança e amor não serve para nada. As 3 coisas precisam estar juntas. Mas quando a palavra do Senhor fala sobre a forma do seu servo viver, do servo de Deus viver em meio às gerações, ele diz assim: o meu justo viverá pela fé. Presta atenção, porque isso é muito profundo. O meu justo viverá pela fé. Um abraço, pastora Josélia Felipe, né? O pastor Felipe e a pastora Josélia nos assistindo aqui ao vivo pelo Facebook. Um abraço a todos os que estão conectados aí na 107.9 FM e plugados também no Facebook ao vivo. Então presta atenção nessa palavra. O que é a fé? A fé não é uma aceitação mental. Muita gente tem a fé como uma expressão religiosa de uma aceitação mental. Se eu mentalizar algumas coisas, né, e fizer lá o mantra, ou algumas situações específicas, o milagre acaba acontecendo na minha vida. Mas a fé não é isso. A fé não é simplesmente uma expressão religiosa. A fé não é simplesmente uma aceitação mental. A fé nada mais é que a palavra de Deus em ação.
A fé nós podemos dizer que é o sexto sentido dado por Deus ao homem para a necessidade de uma conexão entre criatura e criador, entre o natural e o sobrenatural. A fé é isso. Um abraço, Kennedy, sintonizado aí também conosco. A fé é a palavra viva, é a palavra de Deus em prática. Muita gente faz uma salada doida com relação à fé e não expressa essa fé que é genuína e que é poderosa. Então a fé é a palavra viva. O Senhor diz em João, no capítulo 15, versículo 7, se vocês tiverem em mim e as minhas palavras em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e vos será feito. Nós às vezes olhamos para a palavra e vemos uma oportunidade tão grande que Deus deu para Salomão. Deus disse, Salomão, eu vou te conceder um pedido. Você pode pedir uma coisa e quando você pedir eu vou fazer. Salomão pensou e, eu acho que ele já era sábio antes de pedir sabedoria. Eu creio nisso, porque ele disse, Senhor, eu quero sabedoria. Deus disse, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar riquezas. Mas Salomão tinha uma oportunidade de fazer um pedido. E aí nós olhamos, puxa vida, se eu tivesse uma oportunidade dessa, eu quero lhe dizer, meu filho, que Deus não te dá oportunidade de fazer um pedido para que Ele atenda. Deus te dá a oportunidade de fazer qualquer pedido. Ele diz assim, se vocês tiverem em mim e as minhas palavras em vocês, vocês vão pedir qualquer coisa e vos será feito. Isso é muito profundo, isso é muito forte. Porém, o que me preocupa em meio a toda a palavra, a tanta interpretação bíblica, é que muita gente não entendeu que a fé, ela não existia especificamente no Antigo Testamento. Você sabe quantas vezes tem a palavra fé no Antigo Testamento? Pensa aí. No Antigo Testamento, 39 livros, a maior parte da Bíblia, quantas vezes você vai encontrar a palavra fé? Só uma. E é quando o profeta diz, o meu justo viverá pela fé. Deus falando através do profeta. É uma palavra profética. Porque a fé, ela passa a existir a partir de Jesus. Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Aí você me diz, mas no Antigo Testamento tinha os heróis da fé, viviam pela fé. Eu estou falando da fé na palavra, ela passa a existir a partir do Novo Testamento. Claro que existiam pessoas que estavam geradas por Deus na fé. Mas olha só, presta atenção aqui. Quando Deus cria o homem tinha acesso a Deus através dos seus sentidos. Pela viração do dia, Adão falava, ele usava a sua voz, ele usava o seu sentido auditivo, biológico, ele falava com Deus através dos seus sentidos. Os 5 sentidos que a biologia, a ciência, explica que o homem tem. Só que com o pecado o homem perde esse acesso, essa conexão a Deus de uma forma física, de um contato físico direto, e o homem agora precisa ter uma conexão que é diferente do físico, diferente do biológico, é uma conectividade espiritual. E aí que vem a fé. A fé, então, é o 6º sentido, que vai além do que eu vejo, além do que eu ouço, além do que eu toco, além do que eu sinto. A fé vai além de tudo aquilo que a ciência consegue explicar. Agora, como viver pela fé? Se a Bíblia diz que vai permanecer fé, esperança e o amor, por que a palavra de Deus diz, o meu justo viverá pela fé? Porque a fé é um mecanismo de conexão a Deus. É o acesso direto a Deus. É a linha direta a Deus. Pela fé nós somos salvos, pela fé nós somos curados, pela fé nós somos libertos, pela fé nós somos abençoados, pela fé a nossa família é impactada e alcançada pela presença do Senhor, pela fé nós falamos e Deus nos ouve, tudo pela fé. Mas tem um problema sério em meio a tudo isso. Existem algumas pessoas vivendo a prisão da esperança. E o profeta, ele diz aqui, voltai, ó fortaleza, ó presos de esperança, que eu restituirei na tua vida tudo em dobro. Um abraço, meu amigo, apóstolo Maurício Marques, aí de São Paulo. Saudade, meu querido. Estamos 100% aqui no reino, temos orado aí
pelo seu ministério. Que Deus te abençoe. Toda a equipe de apóstolos e profetas do Brasil. Então presta atenção nessa conexão bíblica aqui. A fé é a conexão entre você e Deus. A fé é o acesso. Mas você não pode viver a prisão da esperança. Você sabe como é a prisão da esperança? Para a gente entender melhor, é só você lembrar, né, que havia alguns comércios, não sei se ainda tem hoje. Eu lembro que a gente entrava num comércio e por conta de muitos calotes que os comerciantes recebiam, tinha lá uma placa escrita: fiado só. A fé não é daqui um ano. A fé não é daqui 50 anos. A fé é a linguagem do presente. A linguagem da fé é hoje. Amanhã é esperança. E por conta disso, muitas pessoas estão dizendo: um dia eu vou receber, um dia meu milagre chega, um dia eu serei abençoado. O problema é que esse dia não tem chegado. E isso é um problema sério. Sinal fraco de conexão. Quero pedir perdão aos nossos amados. Retomamos o sinal aqui da internet, né? Estava fora do ar. Mas nós vamos dar um exemplo aqui para você entender. Presta atenção, você vai se identificar nesse texto aqui de João capítulo 11. Você sabe que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, né, Jesus já tinha tido algumas experiências com Marta e Maria. Havia uma célula na casa de Marta e Maria, na casa de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus, morreu, né? E aqui no capítulo 11, presta atenção que você vai entender a diferença entre fé e esperança. Versículo 1 diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. A Bíblia não diz por que Lázaro morreu. Deixa a Bíblia aberta aí que nós vamos lendo aqui. Aqui tem revelações profundas. Não diz exatamente por que Lázaro morreu. Eu sei que ele morreu, né? Eu só sei que na Bíblia, a Bíblia fala da experiência de Marta. Sempre que Jesus estava com Marta, ela estava lá dentro cuidando dos afazeres. Isso é bom? É. Mas não é o mais importante. E Maria, às vezes que aparece na Bíblia, ela sempre está prostrada aos pés de Jesus. As 3 vezes que Maria aparece na Bíblia, ela está prostrada aos pés de Jesus. Lázaro, não sei o que é que ele fazia, não fazia nada, pois morreu. Bem, morreu Lázaro. E aí a Bíblia diz, aqui no versículo 2, e Maria, aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Um abraço, Anderson Souza. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Célio Negreiro, meu amigo, um forte abraço. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Olha só, Jesus amava Marta, a sua irmã e a Lázaro. No versículo 6 diz: ouvindo, pois, que estava enfermo e ficou ainda 2 dias no lugar onde estava, depois disso disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, tornas para lá? Jesus respondeu: não, há 12 horas no dia, e vai falando, né? Versículo 11, ele diz assim: assim falou e disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então disse-lhe claramente Jesus: Lázaro está morto. Lázaro morreu. Olha só, querido, né? A música da Aline Barros, muito profunda, diz que Lázaro, depois de 4 dias de morto, ele ressuscitou. Só que a Bíblia diz que ele estava 4 dias sepultado. Morto deveria estar um tempo a mais, mas não vamos entrar nesse detalhe. Versículo 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrer com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias na sepultura. Olha só o que diz o versículo 18. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Versículo 20, ouvindo, pois, Marta, agora presta atenção aqui, só para lembrar, todas as vezes que Marta está com Jesus, ela está lá dentro cuidando dos afazeres. As 3 vezes na Bíblia que Maria aparece com Jesus, numa primeira ocasião, Marta ficou tão impactada com Maria prostrada aos pés de Jesus e ela lá dentro cuidando dos afazeres.
Maria ficou indignada, Marta ficou indignada, que ela chegou a olhar para Jesus e dizer, você não está vendo que eu estou ocupada, minha irmã aí, os teus pés ouvindo tua palavra? E Jesus olhou para ela e disse, Marta, 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 Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Jesus estava dizendo para ela de outras formas, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Vai chegar o momento em que Maria vai precisar dessa palavra, vai chegar o momento em que você vai precisar dessa palavra, e pode ser que nesse momento essa fé não tenha sido produzida no seu coração. Exatamente assim aconteceu. Olha só o que diz o versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Presta atenção. Quem foi que correu ao encontro de Jesus? Sempre era Maria que estava. Agora, quem correu foi Marta. Maria, porém, ficou sentada em casa. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando, poxa, primeira vez que eu li, meditando mesmo nele, eu disse, será que não tem alguma coisa errada? Não erraram o nome aqui na tradução? Porque sempre era Maria que ia até Jesus, Marta ficava dentro de casa, agora foi o inverso. E Deus me disse, fica tranquilo, porque quem tem fé não precisa se desesperar. Quem tem fé não se desespera. Então Maria ficou em casa. Disse, pois, Marta, olha só, Marta não se prostra, não adora, ela não reverencia Jesus, ela já chegou de sola, dizendo assim, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Só que ela estava usando a linguagem da esperança e não da fé. Às vezes a linguagem da esperança parece com a linguagem da fé, mas Jesus vai traduzir aqui. Disse-lhe Jesus, teu irmão vai ressuscitar. Só que ele não estava falando no futuro, daqui 20, 30, 50 anos, ou quando fosse o final dos tempos. Olha o que Maria diz, disse Marta, 24, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aqui Jesus está falando de fé, Marta está falando de esperança. Mais uma vez, Jesus falando de fé, Marta falando de esperança. Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, ainda deixou o irmão dela para o último dia. Disse-lhe Jesus, era presente, era fé. Fé é hoje. Fé não é amanhã, não é daqui uma semana, não é daqui um mês, não é daqui 10 anos. Fé é hoje, é agora. É agora. Eu quero profetizar sobre tua vida. Você que está me assistindo e me ouvindo. A fé é hoje. O milagre na tua vida é hoje. A bênção na tua vida não é daqui 50 anos, não, meu filho. É hoje. É agora. Saia da prisão da esperança e entre na dimensão da fé. Jesus diz assim, eu sou presente, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, ressuscitará. E todo aquele que crê e vive, que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí Jesus confronta a fé de Marta. Jesus quer confrontar a tua fé nesse momento. Jesus diz assim, você crê nisso, Marta? Ele não disse, você tem esperança? Não, ele diz, você crê nisso? Marta mudou de assunto. Versículo 27 diz assim, disse-lhe ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que há de vir ao mundo, ou que devia vir ao mundo. Jesus não estava perguntando isso, Jesus estava perguntando exatamente se ela acreditava que naquele momento o seu irmão iria ressuscitar. Mas ela tinha a linguagem da esperança, era a prisão da esperança. Ela disse, eu creio, mas mudou o assunto. E dito isto, esse versículo para mim é muito profundo. O versículo 28 diz assim, presta atenção aqui, você vai entender o que é a fé e o que é a esperança. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, olha só, dizendo, o mestre está aqui e te chama. O mestre está aqui e te chama. O mestre está aqui e te chama. Meu Deus, isso é muito profundo. E mais profundo ainda, o versículo 29 diz, ela ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. O versículo 30 vai dizer, ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara.
Meu Deus, isso aqui é muito profundo. Olha o versículo 30. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então deixa eu dizer o que está acontecendo aqui. Jesus soube que Lázaro estava doente. Jesus sabia que Lázaro tinha morrido. Jesus chama os discípulos e diz, vamos ressuscitar Lázaro. Eu vou para fazer o milagre. Agora Jesus vai entrando na aldeia. Só que a palavra de Deus diz, aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você se aproxima de Deus, tem que ser com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando Jesus vai entrando na aldeia, não foi Maria que foi até onde ele estava. Maria tinha fé, Maria parava para ouvir Jesus. Quando Jesus vai entrando na aldeia, quem é que vai até ele? Marta, que nunca parou para ouvir Jesus. Se ela nunca parou para ouvir Jesus, ela não tinha fé, ela tinha esperança, ela era parte da célula de Jesus, ela era amiga de Jesus, mas não tinha fé no seu coração. E a Bíblia diz que Jesus parou. Ele não deu mais nenhum passo. Sabe onde é que Jesus parou? Onde Marta encontrou ele. Sabe onde é que Jesus parou? E por que o teu milagre ainda não aconteceu? Porque quando você foi até Jesus, ainda não foi na linguagem da fé. Você ainda não entrou na dimensão da fé. E Jesus parou onde encontrou você. Mas o mais profundo aqui é quando Jesus olha para Marta. Eu imagino ele dizendo, Marta, eu quero fazer um milagre, Marta. Mas para fazer o milagre, eu preciso ver fé nesse lugar. Então, Marta, deixa eu te pedir uma coisa. Vai chamar a tua irmã, porque ela é crente. Vai chamar a tua irmã, porque ela tem fé. Marta saiu de fininho, chegou mais de fininho em casa ainda, escondido de todo mundo, envergonhada. E olha lá em secreto e diz, Maria, sabe quem está aí? O mestre. E ele está chamando por você. O mestre chegou e te chama. Ele está dizendo que só vai fazer milagre, Maria, quando chegar alguém de fé perto dele. Aleluia. O mestre chegou e ele te chama. Você está entendendo isso? O mestre chegou e ele te chama. Sabe o que Jesus quer para ele fazer um milagre na tua vida? Ele quer ver fé no teu coração. Hoje ele vai te tirar da prisão da esperança e vai te colocar na dimensão da fé. O mestre chegou e te chama. Meu Deus, Maria correu até Jesus. Agora ela faz diferente, ela diz as mesmas coisas, só que de forma diferente. Ela chega e se prostra, ela se prostra. Ouvindo isso, levantou e foi ter com ele, versículo 30, ainda Jesus não tinha entrado, versículo 31. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantaram e saíram, seguiram-no dizendo, vai ao sepulcro chorar. Que chorar se Jesus está ali? Que chorar se Jesus chegou? Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-lhe aos seus pés, dizendo, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, quando a viu chorar, e também chorando, ouça isso aqui, também chorando. Eu já vi tanta gente dizer que Jesus chorou porque era amigo de Lázaro. Eu já vi tanta gente dizer que Jesus chorou porque Lázaro morreu. Como é que Jesus vai ressuscitar e ele chora porque está morto? Jesus não chorou porque Lázaro tinha morrido. Jesus não chorou porque ele era amigo de Lázaro. Jesus chorou porque ele viu uma mulher de fé, cheia do seu poder na sua frente. O que move, que comove o coração de Deus é um coração contrito e quebrantado, cheio de fé. Foi isso que moveu o coração de Jesus. Jesus não chorou porque o morto estava ali. Como é que ele ia chorar diante de alguém que ele vai ressuscitar? Não, ele não chorou por causa disso. Ele chorou porque foi impactado. Porque ele viu uma mulher de fé. E quando Jesus viu a mulher de fé, chorou de novo. E no versículo 34 diz, onde o puseste? Jesus já olha para ela, diferente do que ele tinha falado para Marta. Ele diz, onde é que está o problema? Onde é que está o defunto? Onde é que está o cadáver? Quando Jesus vê fé, ele olha para você e diz, onde é o milagre que você quer que eu faça? Onde é o desafio? Onde é o problema? E levaram Jesus ali, nós já estamos encerrando, o tempo está findando aqui, 18 horas e 57 minutos. Quando Jesus chegou, mandou tirar a pedra, aquilo que nós podemos fazer, temos que fazer, não é Deus, Deus só faz o impossível. Jesus manda tirar a pedra e quando ele vai fazer o milagre, quem é que chega? Ninguém merece. Quem é que chega? Marta chegou.
E Marta diz, Jesus não mexe com isso. Não, não vai mexer com isso. 4 dias sepultado, cheirando mal, vai dar problema. Se fosse eu, teria sido um pouco mais duro, mas Jesus olhou para ela e foi duro também de uma forma. Jesus diz, Marta, eu não já lhe disse, vou dizer de novo. Eu não já lhe disse, vou dizer de novo. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Eu imagino as pessoas tirando a pedra e tirando também Marta de perto, porque ela não aparece mais. E quando saiu a prisão da esperança, quando saiu a incredulidade, Jesus olha para o sepulcro e diz, Lázaro, vem para fora. E depois de 4 dias sepultado, diz a palavra de Deus, que Lázaro saiu vivo para a glória do nome que é sobre todo nome. Há poder no nome e no sangue de Jesus. Há poder no nome e no sangue de Jesus. Jesus quer fazer milagre na tua casa, na tua vida, na tua família. E ele diz, voltai ao fortaleza, ó presos da esperança, que eu quero restituir na tua vida tudo em dobro. Hoje Deus está dizendo, meu filho, você que está me assistindo pelo Facebook, ou ouvindo pela rádio na 107.9, Deus está te dizendo uma coisa, se eu ver fé no teu coração, eu entro onde você estiver agora, nada impede o mover de Deus. Se eu ver fé no teu coração, eu vou até aí onde você está, e eu faço um milagre hoje. Hoje eu te tiro da prisão da esperança e te coloco na dimensão da fé. Se Jesus não vê fé, ele para. Ele para. Mas se ele vê fé, ele te chama pelo nome. E a Bíblia diz, o mestre chegou e te chama. E ele vai ver fé e vai fazer milagre na tua vida. Que o Senhor te abençoe. E que Deus possa recompensar em dobro tudo aquilo que você tem perdido, vivendo a prisão da esperança. O teu milagre é hoje. É agora. É hoje. É agora. Estamos chegando ao final do nosso programa. Um forte abraço a todos que nos assistiram. 107.